tomando café primeiro. Hã? Olá, seja muito bem-vindo ao Café e Vendas. Eu sou Luiz Pimentel, especialista em estratégia e gestão de vendas, e estamos aqui hoje para um bate-papo e vamos conversar sobre vendas, né? Mas também, claro, café, que não pode faltar. Nossa conversa hoje será com o Rodrigo Cavaleiro, da Paparrica. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Luiz. Rodrigo, antes de mais nada, conta para nós um pouquinho sobre a sua trajetória profissional, pessoal, o que você quiser, e a história da Paparrica. Explica para nós um pouco sobre a sua empresa. Tá. Vamos lá. Bom, eu sou engenheiro mecânico de formação, né? Sou formado na Unicamp. Trabalhei um pouco na área, na Ford, né, em Taubaté. E aí recebi um convite da minha irmã, né, que foi a fundadora da Paparrica. Agora já vamos entrar nas questões da Paparrica. A Paparrica é uma empresa familiar, foi fundada em 4 de agosto de 98, então estamos com 26 anos, né, esse ano faz 27. Começou com a Marisa, né, e logo depois de 98, ali perto de 2000, a Marisa trouxe a nossa mãe para a sociedade, e eu fui chegar só em 2012, né, através do convite da Marisa, né. Então eu ensaiei um pouco na Paparrica enquanto estava na faculdade, né, ajudava muito ali nos fins de semana, nos últimos créditos ali do curso, que a gente fica mais da cidade natal, né, e aí eu tive um convite formal da Marisa, falou, Rodrigo, vem para cá, porque a empresa está começando a crescer, e eu preciso de gente leal, gente com energia, né? Eu sou bem mais novo que a Marisa. E aí eu vim para compor a sociedade, né? Então hoje nós somos uma empresa familiar, somos 3 sócios, eu, a Marisa e a Nancy, que é a nossa mãe. Minha mãe está trabalhando com a gente até hoje, está com 80 anos. Poxa, que beleza, né? 80 anos. E está nativa. Está tirando um pouquinho o pé ali, mas está trabalhando. Faz as coisinhas delas ali que são importantes para ela também. E é isso, a Paparrica é uma empresa do ramo alimentício, focado no público infantil, né, desde a introdução alimentar, que é o primeiro contato do bebê ali com alimento sólido, até, né, aí passa pela infância toda, até a juventude. A gente tem produtos para adultos também, tem uma linha de caldos que vai sair agora que a gente já lançou, né? Isso. É uma linha sazonal que lançamos agora em abril, né? Nesse ano. E é isso. A Paparrica então a gente tem várias linhas, hoje estamos com 8 linhas de trabalho, né? Então, frutinhas, sopinhas, linha de introdução alimentar, singles, comidinhas max, caldos, lanchinhos. Sim, mas eu conheço bem, e tem comidas para adultos também. Tem para adultos. Isso. São produtos balanceados, de alta qualidade. E a produção? A empresa, a sede é Limeira. Isso, a gente está em Limeira. Perfeito. E a produção, a fábrica? Tudo é fabricado em Limeira, né? Então a gente tem um centro, né, de fabricação e distribuição que é em Limeira. Toda a cozinha fica lá, a gente tem 100 metros de cozinha, 100 metros quadrados de cozinha, vão livre, né? Então fica bastante espaço. Dá pra gente tirar bastante produtividade, então tem muita capacidade ociosa ainda, né? A gente tem muito pouca automação, né? Então uma cozinha que pode crescer muito em volume de produtos. A gente trabalha com ultracongelamento, que é meio comum hoje em dia no mercado, marmitas de produtos congelados, né? Na verdade são ultracongelados. O benefício principal do ultracongelamento é depois de regenerado o produto, descongelado na casa do cliente, ele fica praticamente como se tivesse sido feito naquela hora, né? Então mantém textura, mantém sabor, mantém cor, mantém aroma, né? E mantém as propriedades nutricionais. Então é um produto como se tivesse feito na hora, né? Isso é uma grande vantagem. Você falou que fica em Limeira a sede e o centro de distribuição, que você atua no modelo de franquias, né? Isso. Fala um pouco sobre isso para nós. Nós temos franquias, que são pessoas que enxergam oportunidade de ter um negócio com a Paparrica, né? A gente repassa os produtos com uma grande margem, né?
E a gente tem filiais também, que são as lojas próprias, espalhadas aí pelo estado, por enquanto. E franquia a gente tem em várias cidades, inclusive em vários estados, né? Então a gente tem Goiás, tem Minas, tem Mato Grosso do Sul, tem Santa Catarina, vamos abrir agora em Espírito Santo, né? E estamos em expansão com isso também, né? O mercado de trabalho hoje está difícil, né? Então as pessoas às vezes buscam vender produtos muito qualificados, que é o caso da Papa Rica, né? Aliás, isso suspeito da minha parte falar, mas, né, qualquer pessoa que entrar lá no Google, conferir as avaliações do Papa Rica, vai ver que realmente são produtos diferenciados, né? É o que tem de melhor hoje no mercado infantil. E aí, voltando aí na possibilidade de ser franqueado, as pessoas enxergam no projeto de franquias, né, nesse modelo de negócio, uma oportunidade de empreender, né? E a pessoa não precisa, o franqueado, o candidato franqueado, ele não precisa ser extremamente qualificado, né? Basta ele ter um pouco de conhecimento, se comunicar direito, né? O ideal que eu falo, né? A Santíssima Trindade para ter a franquia, né? Que hoje em dia a gente comercializa muito a franquia delivery, né? É ser na própria casa do franqueado, o próprio franqueado trabalhar na operação o tempo todo, né? O tempo todo, eu digo, horário comercial. Sim. E o terceiro ponto aí da Santíssima Trindade é ter energia fotovoltaica, que reduz bastante o custo de energia, que são os 3 principais custos, os custos fixos mais relevantes, né? Aluguel, funcionário e energia. Se ele tiver isso, ele, né, tá feito para ter uma franquia delivery em casa. Perfeito, perfeito. Você disse que tem as lojas próprias e tem os franqueados, as franquias. Eu sei que vocês, o modelo de negócio de vocês não estão vendendo franquia o tempo todo. Sim. Você abre algumas janelas, faz algumas franquias, depois fecha a janela, depois de um tempo vai abrir de novo. Como é que é esse processo? Assim, de uns tempos pra cá a gente decidiu fazer dessa maneira, né? Abrir janelas de comercialização e depois do prazo interromper a comercialização. Por quê? Atender muitos interessados aí dá bastante trabalho de agenda, né? E o atendimento, às vezes, tem muita gente curiosa, às vezes não está muito qualificada qualificada, eu digo assim, no termo de ser um lead já quente, de realmente ter interesse, né? Então a gente abre as janelas, né? E a pessoa tem que tomar a decisão ali, né? Depois do primeiro contato a gente tem fixado o prazo de 30 dias, né? Então a gente faz a primeira apresentação, né? Ao vivo não, apresentação remota, né? Faz uma chamada de vídeo, explica bem como é que é o projeto, e aí a gente, né, determina o prazo de como é que faz para fazer a implantação da franquia, que é todo organizado. A gente tem, né, depois que o franqueado fecha o contrato, a gente tem uma planilha de implantação, né? E aí tem muito rigorosa com relação aos prazos. E depois disso, quando o franqueado fecha, a gente tenta cumprir isso o máximo à risca. E sobre o prazo de fechamento, é isso aí. Normalmente são 30 dias de janela aberta, né? Deu 30 dias, fechou, beleza. Não deu, a gente suspende aquela cidade por um tempo e depois vai abrir na outra janela, né? Que ainda não tem uma periodicidade definida, né? Vai mais por demanda. Sim. A alternativa da franquia é uma excelente opção para quem busca empreender, para quem busca desenvolver negócio, porque já tem um produto consolidado, validado no mercado, já tem um modelo de negócio definido, organizado, alguém já experimentou aquilo antes, mas tem que seguir com energia e foco conforme você citou. Qual que é o maior desafio de comercializar as franquias, de buscar novos franqueados para o negócio? Qual que é o seu maior desafio em relação a isso? Eu acho que a marca ainda é pouco conhecida, né? A gente conhece, né? Tem um mercado assim fora da curva em Limeira, porque é onde nasceu o negócio, é onde a gente está há 26 anos, né?
E a gente tem crescido em espiral, né? Então, assim, tivemos a primeira loja fora de Limeira, foi aqui em Rio Claro, né? Que é foi no centro, aqui na Rua 6, agora está no Boulevard. E foi o plano piloto de franquia, né? Onde a gente experimentou ali as premissas que a gente tinha definido no começo do projeto. Sim. E depois começou a rodear, né? Então, Piracicaba foi a primeira franquia, Americana, segunda franquia. Aí vieram Campinas, já um pouco mais distante de Limeira, Sorocaba, São Paulo. E aí a gente começou a expandir, né? E aí, assim, muitos casos, né, de franqueado e são clientes, foram clientes da Papa-Rica, né? Enxergam naquele produto uma solução excelente para o dia a dia de valor, uma solução de valor, porque hoje em dia, a maior parte aí das mães, né, hoje é muito raro hoje a mãe que fica em casa, né, fica em casa para cuidar do filho, né? Sim. As mães têm uma ocupação hoje em dia, né? E normalmente é difícil se especializar na alimentação infantil, né? Então elas buscam né? Elas trabalham, elas têm renda, elas ajudam no orçamento de casa e elas podem ter uma solução de alimentação infantil. E a Papa-Rica resolve esse problema com maestria, né? Então, assim, voltando aí à parte de expansão, tem muitos casos de franqueados que foram clientes, né? E enxergam a solução do produto e decidem, né? Ou às vezes tem franqueado que é parente do cliente, né? Então, assim, minha irmã usava e rasgou elogios para Papa-Rica, eu quero abrir uma franquia na minha cidade. Né? Então, às vezes é um ponto distante da Papa-Rica, que hoje, né, a gente venceu a dúvida, né, o problema aí da logística frigorífica, que Sim. realmente era um desafio grande, né? A gente tem vários parceiros hoje que fazem frete fracionado, então hoje a gente entrega, pra você ter uma ideia, a gente tem pontos de venda que não são franquias ainda, em Recife e Manaus, né? São acho que as cidades mais distantes de Limeira, onde é produzido. Sim. Né? Então, só para ter uma ideia de como, né, os nossos produtos feitos aqui em Limeira viajam aí, né, sei lá, milhares de Recife, são 5.000, 6.000 quilômetros. Acho que nem tudo isso, né? Mas é uma distância muito longa, né, e depende de refrigeração forçada no caminhão. E chegam lá e são adorados lá pelos recifenses, né? Sim. Recifenses e manauaras. Manauaras, isso né? Muito bom. E qual que é o desafio em cada uma das lojas, tanto as lojas próprias, as filiais, quanto os franqueados, qual que é o desafio de vender o produto? Que é um produto de alimentação, é um produto onde é exigido muito do próprio atendente pela qualidade, por uma série de coisas. Sim. Qual que é o maior desafio de fazer vendas no ponto de venda? Assim, normalmente os clientes que entram na loja, entram no cardápio, que conhecem a marca, né? Uma pessoa que entra numa loja física, ela compra, né? Dificilmente alguém vai entrar na loja física nossa e dar meia volta. Vim só conhecer. Não, né? Normalmente não leva um produto só, leva uma série de produtos, porque realmente o produto é encantador, né? A solução é encantadora. Agora, tem, por exemplo, operações ou os métodos de venda, né? Delivery, apresentação de cardápio digital, iFood, onde a pessoa ainda não tem contato com a marca, não recebe aquele enxoval de marketing, né? Então tem um problema que é a aquisição, né? Aquisição de clientes. Se for uma marca sim, a gente tem história, né? Tem 26 anos, a marca ainda é relativamente desconhecida fora dessa espiral, né? Então, por exemplo, uma pessoa lá sei lá, Presidente Prudente, Sim. né? De Maringá, ou de Rio de Janeiro, desconhece completamente, né? Perfeito. A gente tá aqui, né, Rodrigo, tô na Papa-Rica há 13 anos. 13 anos.
conheço a marca há 26 anos e tem alguém do Rio de Janeiro que não conhece, nunca ouviu falar. Nunca ouviu falar. Perfeito. Então acho que essa penetração é custosa, né? O marketing de larga escala para atingir uma boa parte da população é muito custoso. Então a aquisição de cliente olhando por essa ótica aí é difícil, né? Vender o produto, se a gente está num momento aí muito de se falar muito de alimento muito caro, né? Por conta de inflação. Sim. Né? Tem aí os escândalos aí do café, do azeite, né? Isso. E pouco atrás aí, ainda tem, né, do arroz, né? Isso, da carne, cada hora tem uns saltos, assim. E a gente procurou na Papa Rica segurar ao máximo, assim, né? Para não comprometer o cliente final. Então, assim, acho que a maior dificuldade é realmente na aquisição, né? A gente tem, né, na franquia, a gente oferece isso para todas as lojas, sejam filiais, franquias, tem sistemas automatizados de pós-venda, né? Então, quando o cliente entra na base e é cadastrado, né? E 99% dos clientes são cadastrados, ele recebe uma série de mensagens de contatos proativos, né? O cliente entra num fluxo de cadência, de comunicações ali. Perfeito. E recebe oferta, recebe comunicado, né? A propósito, você falando de plataformas, a Papa Rica vende, ou cada uma das unidades da Papa Rica vende pelo meio físico na própria loja, mas vende também por outros canais. Fala um pouco sobre isso, sobre esses canais de venda que são muito comuns e que a Papa Rica, muitos clientes também usam esses canais. Sim. A gente trabalha com iFood, que é óbvio, né? Tem que trabalhar com iFood, né? Um dos maiores parceiros aí do lojista de alimentos. Sim. E a gente tem o cardápio digital, que é nativo, integrado à plataforma, muito fácil de usar, né? É possível, o cliente compra, pede entrega, consegue agendar a entrega, paga direto na plataforma, né? Se ele quiser, ele pode pedir o pagamento na entrega. Então esses são os canais além da loja física e além do WhatsApp também, que é um canal enorme. Hoje o WhatsApp já representa uma parcela importante de comercialização direta. Sim. Pelo WhatsApp. Depende muito da operação, né? Tem operações, por exemplo, que a gente tem 50% da venda via cardápio digital nativo, sem comissão do iFood, né? Sim. Uma loja, uma das maiores franquias aí que a gente tem, que vende um absurdo, assim, pelo cardápio digital. Conseguiu construir ali uma comunidade do cardápio digital, né? Perfeito. Tem franquias que o mais forte é a venda balcão. Nas nossas filiais, o mais forte ainda continua sendo a venda balcão, né? Claro que se somar ali o WhatsApp, iFood e cardápio digital, né, como um delivery total, acaba passando a balcão, né? Isso. O balcão como canal isolado ainda continua sendo maior, né? Perfeito. Então, Rodrigo, você tem as lojas próprias, são as filiais, e tem os franqueados, e em franca expansão. A sua expansão de franquias tem crescido muito. Como é que é lidar com todo esse processo, todas essas vendas? Como é que você faz o acompanhamento disso? Ou você acompanha isso? Como é que é sobre lidar com os números de um negócio como esse? Fala sobre para isso, tá? Fale sobre isso, por favor, pra gente. Tá. Bom, vendas a gente acompanha todo dia, né? Não dá pra perder um dia de acompanhamento, né? Então, claro, né, o faturamento do dia ali é um número importantíssimo, né? Pra eu saber, né, o que aconteceu ali, se teve algum problema, se alguma ação, né, de marketing já deu resultado imediato, né? Agora, de indicadores no geral, né? Indicadores básicos que a gente julga como básicos, né? Faturamento, número de pedidos, né? Que aí você tem o ticket médio, né? O ticket médio sempre é um bom termômetro para saber como é que vai o crescimento de uma unidade ou da empresa, da rede como um todo. Clientes novos, né? Clientes ativos. Hoje a gente tem um sistema de pós-venda, né? Eu vou falar do pós-venda, depois eu volto no sistema de venda. Perfeito. O sistema de pós-venda é muito analítico, né? Então me dá muitos dados, muita informação, e isso está plugado em todas as franquias. Então, por exemplo, a gente tem uma curva de
recorrência de compras, né? Que a gente sempre busca estimular o cliente a fazer compras recorrentes, né? Porque dessa forma a gente aumenta o LTV médio, né? Que é o quanto de dinheiro um cliente deixa na empresa, né? Na rede. Então, assim, recorrência de vendas, LTV é um indicador que a gente olha bastante, faturamento geral da rede, e a gente está buscando, né, melhorar essa leitura e a gestão de indicadores, né? Então, assim, como faziam antigamente no passado, né? Na mercearia do seu Sebastião ali, né? Sim. Ele sabia quantos clientes tinham entrado na loja dele naquele momento, naquele dia, né? E o cara um pouco mais analítico, né? Até tem o filme lá do McDonald's, que o cara ficava pro cronômetro, né? Isso. Na chapa ali, né? Então, indicadores finos, né? Quantos clientes entraram hoje, né? Quantos compraram, né? Por que caiu esse número, né? De ontem para hoje? Por que aumentou, né? Quantos produtos, em média, um cliente compra, né? Então, assim, uma forma de estimular o resultado final lá na frente, né? Depois do mês, é melhorando esses indicadores micro, né? Então, assim, se eu trouxer um cliente novo, né, por dia na minha loja, né? Se eu vender um produto a mais para todos os clientes, isso aí vai virar um resultado enorme lá na frente. Da mesma forma, né? Se eu tiver que fazer um reajuste de preço, a conta, né? Se aumentar, sei lá, 50 centavos do produto, vai me gerar né? Em muitos produtos, vai gerar um resultado maior lá na frente. Perfeito. Muito importante você falar isso, se me permite o comentário agora, é que, às vezes, o empreendedor, ele busca aumentar faturamento, aumentar vendas e só vê o número grande. Aumentar 10%, 20%, 50%. E quando você coloca isso no número grande, parece algo inatingível. Mas se você pega um ticket médio de 100 e você desenvolve algo para que ele seja 110, você já aumentou, projetando 10% do faturamento. Se você, além disso, consegue oferecer um item adicional que representa mais um pouquinho, vai mais. Se de cada 10 pessoas que entram na loja, você vende para 7, você vende para 8, você já aumentou mais 10%. Então, cada um dos pequenos micro, como você falou, indicadores, se você altera um pouquinho cada um deles, no final você tem um pocão. Sim. Como dizia meu pai, de grão em grão a galinha enche o papo. São de pequenas ações você consegue grandes resultados, mas tem que olhar o micro. E aí me chama a atenção você dizer que para o sucesso da franquia é importante que o franqueado esteja 100% no negócio. Não significa que ele precisa estar 100% no balcão, mas seria bom se fosse. Por quê? Para olhar esses indicadores, porque nem sempre o colaborador está muito atento a isso, ou até preocupado com isso, ele não está vendo todo, está vendo só ali o detalhezinho do dia a dia. Faz sentido isso? Sim, com certeza. Esse é um trabalho de gestão, né? O colaborador, dificilmente, se não for focado para a gestão, né? Não vai. Quem está na ponta de venda ali, acho que precisa se especializar no processo de venda, né? E a gestão, o próprio franqueado, um supervisor, né? Perfeito. Acho que é por aí. E, na sua opinião, Rodrigo, o que deveria ser uma preocupação do franqueado ou do lojista em relação aos próprios colaboradores, aos próprios vendedores? O que você acha que devia ser a maior preocupação? Ou quais são as preocupações que ele devia ter? Sim. Se estão fazendo o procedimento operacional ali de forma correta, né? Então, a gente tem, com uma parte do treinamento das franquias, tem um procedimento de o que acontece na loja ali no dia, né? E um dia é igual ao outro, né? Então, assim, vai ter abertura de caixa, vai ter venda, vai ter lançamento correto de pedido, depois vai ter apuração no fim do dia do expediente, né? De caixa, né? Fechamento, né? Vai ter que ter um controle de vencimentos de produtos, né? Então, assim, repetir esse processo, né? Mas sempre tentar ter muita atenção com o processo de venda, né?
que é onde a gente tem a maior oportunidade de aumentar o faturamento lá na frente, né? Então, um colaborador bom, ele vende mais do que um colaborador que está desatento, né? Ou que não foi corretamente treinado. Perfeito. Então a gente tem, né? Também a gente passa isso no treinamento de franquias, faz reciclagem, né? Sobre processos de vendas, né? Então tem lá os 7 passos para venda, a gente aprendeu no Sebrae, né? Tem as ações de ter o tripé ali do marketing que a gente passa também, que aprendi com um certo cidadão aí, que lá, né? Recência, frequência e cobertura, né? Isso. Então toda ação de marketing, né? Toda comunicação tem que pensar nessas 3 coisas, né? De fazer as coisas com recentes, né? Fazer frequentemente, porque fazer uma vez só não adianta, e fazer para o público correto, né? Exatamente. Para o público, para a área de delivery correta. Isso. E isso a gente consegue passar para o colaborador executar lá na frente, né? Esses 7 passos para venda que tem um treinamento muito bom no Sebrae. Acho que você também ministra isso. Sim. 7 passos, Sim. né? Sim. Os 8 ou 7 passos para excelência em vendas, ou show de vendas em 7 passos. Isso. É isso aí. Pré-venda, abordagem, sondagem, demonstração, venda adicional, fechamento, pós-venda, né? Isso. Isso a gente consegue transformar um processo de venda, que às vezes você pega um colaborador que tem excelente caráter, né? Mas é um pouco tímido para fazer venda, né? E se a gente destrincha o processo de venda, fica um negócio indolor. Exato. Porque é técnica, né? Perfeito. É técnica. É saber o que está vendendo, né? Que é a pré-venda. Isso. É abordar corretamente o cliente, né? É descobrir o que o cliente procura, mostrar para o cliente, põe na mão do cliente, né? Ó, você está comprando isso aqui, ó, né? Isso. Dá a sensação de posse, ajuda a converter. Depois fazer a venda adicional, né? Nossa, tem um filho mais velho, né? Quer levar alguma coisa para você, né? O seu bebê vai comer sopinha, leva uma frutinha também, né? Uhum. Depois fechamento e pós-venda. Você, com a sua formação de engenharia, sabe que uma das coisas muito importantes em qualquer atividade é processo. Na venda também tem o processo. Tem começo, meio e talvez fim. Melhor que não seja o fim, né? Que seja o pós-venda, que é a pré-próxima venda, é o recomeço. Mas é um processo. E se você consegue passar isso para um colaborador, para um atendente, para um vendedor, que ele só precisa seguir o passo a passo, seguir o processo, lógico que no começo vai ter um certo desconforto, vai atrapalhar um passo com o outro, mas com o tempo vai adquirindo esse aprendizado que venda é processo. Em começo, meio e fim. Só seguir isso aí que vai dar certo, vai dar bom lá no final. Como um GPS que você traça o caminho para não errar, o que você faz? Para não chegar atrasado, de acordo com o que o GPS manda, o que você faz? Segue o GPS. Mandou entrar, você entra. Mandou sair, você sai. Mandou parar, você pare e vai. E aí você vai cumprir o processo e vai chegar no objetivo final. Eu defendo, né, com líderes e empresários, quando eu vou falar de vendas, 4 pilares para gestão de vendas. Primeiro, orientação. As pessoas que estão envolvidas na atividade, elas têm que ser orientadas sobre as coisas, às vezes, mais básicas, inclusive o óbvio. Tem que orientar. Depois, monitorar. Porque não adianta você orientar, achar que aprendeu tudo e você não monitora. E uma das formas de monitorar é através do software, através do sistema, através dos indicadores, que você monitora. Tudo bem, você pode ter câmeras para monitorar, tudo bem, mas você tem várias ferramentas para fazer o monitoramento. Terceiro pilar é reconhecimento. Quando alguém faz algo bom, faz algo bem feito, entendeu o que está sendo feito e está entregando, você reconhece esse feito. E não dizer, me fez mais do que obrigação. Não, tudo bem, mas todo mundo gosta de receber elogios. Elogio, né? E correção, porque não adianta orientar, monitorar, reconhecer se você não corrige quando algo está errado. E tem que corrigir o menor erro, porque um erro, por menor que seja, ele não tende a sumir por si só. Ele só tende a crescer.
como um furo num dique ou um vazamento. Nunca deixa de existir por si só. Tem que corrigir. Isso é uma correção. E com a correção você volta para a orientação. E esse é um círculo virtuoso que precisa seguir. Faz sentido isso? Com certeza. Eu acho que assim, nessa aprendizado de processo de venda, né, tudo que é explicado agrega valor, né? Então, né, se o colaborador entende que, né, se eu fizer 1 mais 1 vai dar 2, né, ele acaba perseguindo aquilo, né? Então, né, ó, nas filiais ali, em algumas franquias também tem as comissões, né, para os funcionários. Sim. Então, é muito claro, né? Se você vender tanto, você ganha tanto, né, de comissão, além dos direitos ali, né? Sim. Então, isso estimula muito a venda, né? Acho que é uma coisa muito válida para, né, compartilhar ali, né, aquele sucesso, né, em forma de remuneração. Participação. Perfeito. Bom, se você pudesse dar um conselho rápido para alguém que se sente inseguro na hora de vender, seja algo complexo como vender uma franquia, ou algo teoricamente mais simples, que é vender no balcão, quando alguém sente insegurança na hora de vender, qual conselho rápido você daria? Talvez, acho que o mais importante, né, vamos destrinchar aí nos 7 passos para venda, acho que é a pré-venda, né? Antes de você ter o lead, né, antes do lead ser quente, ser morno, conhecer tudo, né? Conhecer tudo sobre o que você está vendendo, né? Então, sei lá, vou vender um carro, né? Se o meu cliente, meu lead, ele me questionar alguma coisa, eu não souber, pô, né? Não, mas que tamanho de aro que é essa roda, né? Ah, tem ar-condicionado, que tipo de ar-condicionado? Ah, aqui, a pintura, como é que é, né? Quantos cavalos tem, né? Qual que é o torque? Tem que saber essas coisas, né? Forma numa franquia, né? Pô, como é que funciona a logística, né? Como é que funciona o sistema? Como funciona as questões técnicas do produto, né? Como funciona a comunicação, né, entre franqueador e franqueado. Então tem que saber nos mínimos detalhes, né? Normalmente que sempre falo no mercado, né, que o olhar do dono, né, como é que é? O olho do dono que engorda o boi, né? O porco, o boi, né? Isso. O pet. O pet. Não, o pet não, né? Tudo bem. Mas é isso, é conhecer, né? Tentar incorporar ali o máximo, né? Né? Resumindo, né? Vestir a camisa do negócio, né? O dono naturalmente tem que vestir, né? Mas o funcionário tem que vestir a camisa, né? O colaborador, para entender como é que funciona tudo e se especializar no produto, né? No produto, no benefício ali que ele está vendendo. Para poder falar com propriedade, né? A gente fala muito nas franquias, nas filiais, experimenta o prato, né? Coma um produto, né? Porque aí você vende com mais propriedade, né? Aquele negócio fica muito mais gostoso de vender, né? Literalmente. Sim. E acho que é isso, né? A pré-venda, né? O conselho rápido, né? Conhecer melhor sobre o que você está vendendo. Perfeito. Bom, olhando para o futuro, Rodrigo, qual é o próximo grande passo que você quer dar no seu negócio? Onde você quer chegar? Eu quero ter bons parceiros, né? Para cuidar a gente está crescendo, né? E nada melhor do que um crescimento estruturado, né? E a gente precisa ter bons parceiros, né? De logística, de produção, de comercial, de RH, de jurídico, né? A gente precisa cercar a empresa de bons, né? De bons prestadores de serviço para a gente, né? Os sócios aí tomarem um lugar mais de diretoria, de gestão mesmo do negócio, né? De estratégia do negócio, né? De para onde o caminhão vai, né? Para onde o trem vai. Acho que é isso, né? Acho que esse é o rumo que a gente quer tomar. E, claro, né? Sempre aparecendo ali
na empresa para representar, né, perante todas as pessoas ali que compõem a Papa Rica. Perfeito. Estar apoiado por bons parceiros é uma forma de desenvolver o negócio. Sim. Parceiros, fornecedores, não só desenvolver clientes, mas desenvolver internamente pessoas, parceiros e fornecedores que possam contribuir para esse crescimento. Sim, né? Exato. Muito bem. Tem algo que você acredita que seria interessante comunicar para quem está nos assistindo, nos ouvindo, que você gostaria de dizer a respeito da Papa Rica, sobre as vendas no seu negócio, a mensagem final? Sim, claro, com certeza. Bom, quem está assistindo se interessou pelo produto, pela franquia, entre lá em Papa Rica, tudo junto, né? paparica.com.br e conheça os produtos, conheça as opções de franquia, né? Então quem tem essa Santíssima Trindade, né? Sim. Mora, né? Vai pro negócio delivery, né? Home-based, né? Ter um negócio em casa, trabalhar pelo próprio negócio e ter energia fotovoltaica. Isso. A gente não vende energia fotovoltaica. E ao invés já tem a Santíssima Trindade aí para ter maior aproveitamento de margem, né? E margem que eu digo é vender o produto, aquilo que sobra, né? Bota no bolso, né? E poucas contas fixas. Isso. E acho que é isso, né? Então, legal. Rodrigo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Foi um bate-papo sensacional, aprendemos bastante sobre o negócio da Papa Rica e, como ele disse, fica a dica, paparica.com.br com R só, certo? Mas deve ter um lettering aqui que vai mostrar isso bonitinho para vocês. E até a próxima oportunidade, vamos encerrar aqui o nosso Café e Vendas. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado, Luiz, eu que agradeço. O meu acabou aqui, mas tomei tudo, viu? Todo o café. Bebeu todo o café. O café tava bom. Conversa também. Obrigado, Luiz. Valeu. E aí, gostou do vídeo? Então aproveita para curtir, comente aqui embaixo, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe. E aqui ao lado você pode acessar outros vídeos que você também pode gostar.